Irmãos, o pastor Felipe ele pediu para que eu te desse continuidade ao estudo do livro de Mateus. Na última semana ele estava abordando o capítulo 18 do livro de Mateus. Ele foi até o 10º versículo. Nós vamos recapitular esses 10 versículos, né, e terminar esse capítulo 18 e entrar um pouquinho no capítulo 19. Né, se o tempo der tudo certinho. O irmão Magno já falou com a gente que o pastor Felipe quanto o pastor Wilson, né, estão lá nessa comemoração do aniversário do pastor Rogério. Eles foram convocados e creio que é uma coisa de acontecer só um dia, logo nas próximas semanas ele já estará novamente com a gente. Bom, irmãos, vamos voltar aqui no começo do capítulo 18. Eu vou usar a versão NAA para ler os textos bíblicos. E vamos repassar um pouquinho os primeiros versículos, né, que nós já estudamos. No capítulo 18, nos primeiros versículos, surge uma discussão entre os discípulos e Pedro vem perguntar a Jesus, né, fazer uma pergunta a Jesus, uma dúvida intrigante, né, que surgiu entre eles. Eu vou ler os versículos novamente, tá? Até o versículo 4, e a gente vai repassando esse texto rapidamente, depois continuamos no capítulo. Os versículos 1 até o 4, até o 5, perdão. Diz assim a palavra de Deus: Naquela hora, os discípulos se aproximaram de Jesus e perguntaram: Quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: Em verdade lhes digo, se vocês não se converterem e não se tornarem como crianças, de maneira nenhuma entrarão no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como essa criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem receber uma criança tal como essa, em meu nome, é a mim que recebe. Bom, no primeiro texto no primeiro versículo, a gente vê essa pergunta intrigante que os discípulos fazem a Jesus: quem é maior no reino dos céus? Nós não sabemos exatamente nesse trecho o porquê eles fizeram essa pergunta. Né? Por que eles estão querendo saber quem que é o maior no reino dos céus? Mas quando a gente vai nos textos paralelos, ou seja, a mesma passagem, só que no livro de Marcos e de Lucas, a gente vai tirar algumas informações a mais. Então eu vou abrir aqui rapidamente, eu vou ler com os irmãos esses textos para a gente tirar algumas informações. Marcos, capítulo 9, versículos 33 e 34. Marcos, capítulo 9, versículos 33 e 34. Vou esperar, o Pedro já colocou ali para a gente. Diz assim: E chegaram a Cafarnaum. Quando ele estava em casa, perguntou-lhes: O que vocês estavam discutindo no caminho? Mas eles guardaram silêncio, porque no caminho haviam discutido sobre quem era o maior. Eles provavelmente Jesus perguntou a eles o que eles estavam discutindo no caminho, e eles ficaram calados, em silêncio, porque eles estavam envergonhados, porque eles estavam discutindo quem entre eles era o maior. Tá? Essa é uma formação extra. Em Lucas, também capítulo 9, versículos 46 e 47, nós também vamos pegar um pouquinho mais da informação desse mesmo trecho. Lucas, capítulo 9, versículos 46 e 47. Começou uma discussão entre os discípulos acerca de qual deles seria o maior. Jesus, conhecendo os seus pensamentos, tomou uma criança e a colocou em pé ao seu lado. Mais uma vez, então, agora a gente está vendo essa informação um pouquinho mais expandida, né? Então, quando eles vieram perguntar a Jesus quem é o maior no reino dos céus, eles estavam perguntando porque antes eles estavam discutindo entre si qual deles era o maior. Tá? Essa discussão, né, ela pode ter algumas razões. Vocês lembram no capítulo 17, que a gente estava. Jesus levou 3 dos discípulos ali no Monte da Transfiguração e eles viram Jesus glorificado, né?
pode ter sido um dos motivos. Alguns deles poderiam ser mais importantes do que os outros, à vista deles próprios, né? 3 dos 12 tiveram maior privilégio ali de ver, né, Jesus glorificado. Também, né, somente Pedro teve a provisão de Deus ali também para pagar os impostos. A gente não sabe exatamente o porquê estava havendo essa discussão entre eles, né? Mas talvez essa visão de reino de Deus que eles estavam vendo estava trazendo para a mente deles uma ideia de grandeza, né? O que é natural, né? Eles viam Jesus como rei, né, que veio à terra, e eles estavam tendo uma visão de grandeza, que provavelmente eles seriam grandes nesse reino. Estavam com essa lógica errônea na mente, né? Eles talvez achassem que essa posição no reino de Deus dependesse do esforço deles, né, das realizações ou do status humanos que eles tinham, né? Mas a expectativa, com certeza, parece que trazia essa ideia para eles de grandeza, de poder, de honra, né? E pode ser também um motivo pelo qual eles não entenderam antes, né, que Jesus viria a sofrer. Não sei se vocês lembram, no capítulo 17, o momento em que Jesus falou que iria passar por todo aquele sofrimento. De imediato, Pedro falou: não, Senhor, não vai acontecer isso, né? Então, pode ser que isso também seja um dos motivos pelos quais eles não entenderam, né, os sofrimentos que Jesus passaria, porque eles estavam com aquela imagem de grandeza, tá bom? Então, a gente vai para o segundo versículo. O pastor Felipe já passou por esse texto, eu estou recapitulando, né? Jesus pega uma criança e coloca ali no meio deles, e no versículo 3, Jesus diz: em verdade lhes digo, se vocês não se converterem e não se tornarem como crianças, de maneira nenhuma entrarão no reino dos céus. Né? Enquanto eles estavam olhando para a criança ali, Jesus usou aquela criança como uma ilustração para eles entenderem que eles tinham que se preocupar, né, pensar menos em si mesmo e se preocupar em se converter como uma criança, porque se não fosse assim, nem mesmo entrar no reino dos céus eles iriam. Então, se eles estavam preocupados em ser o maior, Jesus está falando que se não for que nem aquela criança, nem entrar no reino dos céus, eles entrariam, né? Bom, no versículo 4, Jesus complementa: portanto, aquele que se humilhar como essa criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem receber uma criança tal como essa, em meu nome, é a mim que recebe. Versículo 4, os discípulos deveriam ser como uma criança. É isso que Jesus falou. Mas deveriam ser no que parecidas com uma criança? Não sei se vocês já se perguntaram, porque criança tem várias características, né? Algumas pessoas já podem virar assim, falar assim: nossa, como essa criança é birrenta. Mas criança faz birra mesmo, é coisa de criança. Nossa, a criança é imatura. Mas é sobre isso que Jesus está falando? Não. Jesus está falando de uma característica específica da criança. E o próprio texto vai nos falar qual que é. Portanto, aquele que se humilhar como uma criança. Qual que é a humilhação, ou melhor, a humildade que há numa criança, né? Essa humilhação e humildade que há numa criança, ela está muito ligada à dependência que essa criança tem. Vamos imaginar uma pessoa orgulhosa. Uma pessoa orgulhosa vai virar e vai falar: eu não preciso de ninguém para nada, eu cuido da minha vida, eu me viro, certo? Uma pessoa orgulhosa provavelmente falaria isso. Mas a gente não vai ver uma criança geralmente falando dessa maneira, né? Uma criança vai virar: pai, vem cá amarrar meu sapato. Pai, eu preciso de ajuda aqui. Uma criança, ela sabe que ela depende do pai. Tá? Então, as crianças têm essa característica, né? A criança, ela tem uma confiança até inocente nos pais, né, de que tudo que o pai fala é verdadeiro, né? Essa segurança em relação aos pais, essa vulnerabilidade. Uma criança não tem medo de falar que está triste com os pais ou que está querendo chorar, ela chora na frente dos pais, ela tem uma vulnerabilidade, ela expõe os seus sentimentos aos pais. Ou seja, ela depende dos pais, tá? Então é nesse ponto que Jesus fala que nós temos que ser,
né, como uma criança, que os discípulos deveriam ser como uma criança, nessa humildade que provém da dependência. Nós temos que ter a consciência de que nós dependemos do Senhor para tudo, de que nós não sabemos de tudo e nem conseguimos resolver todas as coisas da nossa vida. Por vezes a gente pode ter a ilusão que sim, nós vamos conseguir resolver as questões da nossa vida sozinho, mas se Deus fechar as portas, nada mais funciona. Então a gente tem que ter essa lembrança de que a gente depende do Senhor. E as pessoas que se colocam nessa posição de totalmente dependente do Senhor, Jesus está falando aqui que o reino dos céus é dessas pessoas, né? Dessas crianças, né? Desses pequeninos. Bom, a partir do versículo 5, a gente vai ver que Jesus agora está falando de crianças, mas não no sentido literal. Ele está falando agora das pessoas que o recebem como uma criança. Ele falou assim: se vocês não, no versículo 3, se vocês não se converterem, não tornarem como crianças, de maneira nenhuma entrarão no reino dos céus. A partir do versículo 5, Jesus está falando então dessas pessoas que o receberiam como criança, que fazem parte do reino dos céus. Pode falar, irmã. Uhum. Sim, eu acredito que a simplicidade da criança está envolvida na humildade dela. Só que a gente tem que tomar cuidado, porque há diversas características de uma criança, né? E a gente pode escolher a que a gente gostar e falar assim: não, Jesus falou para eu ser como criança, né? Aí, às vezes, as pessoas pegam características de imaturidade e falam assim: ó, essa pessoa é um menino. Fala assim: não, mas Jesus fala que a gente tem que ser como criança mesmo. Mas não é isso, né? O texto está falando que é em relação à humildade. A simplicidade tem a ver com essa humildade, mas não é qualquer característica de uma criança, não. O texto fala aqui, ó, aquele que se humilhar com uma criança. Quando a gente compara com os outros textos, inclusive no capítulo 19 vai ter mais uma coisa com crianças, você vai ver que está falando da humildade da criança, tá? Que é essa característica que tem ligação com a dependência que a criança tem com os pais, né? Então, o ato espontâneo de nós nos colocarmos nessa posição com Deus, né, de dependência, de reconhecer que você não consegue sozinho, que você precisa da graça de Deus, de tudo que você tem provém de Deus, essa é a característica dos que pertencem ao reino dos céus. Amém, irmãos? Amém. Então, a partir do versículo 5, Jesus agora vai falar de receber uma criança, mas não uma criança no sentido literal mais. Ele vai falar agora, né, dessa criança, desse pequenino, que é a pessoa que recebeu Cristo como uma criança. Tá bom? Porque Jesus agora vai falar dos pequenos discípulos, ou seja, dos discípulos simples, né, as pessoas simples que decidem seguir a Cristo. Tá bom? Aí no versículo 5 que nós já lemos, Jesus fala que quem receber uma criança tal como esta, aí ele vai comparar com a criança que está ali, em meu nome é a mim que recebe. Então, quem receber uma pessoa que é que nem essa criança aqui, como essa, né, um discípulo que é que nem essa criança, ele está me recebendo, Jesus falando. Tá? E a gente vai ver que há essa comparação de receber, né, os discípulos. Aí Jesus vai apresentar uma preocupação, que está a partir do versículo 6, né, até o versículo 9. Eu vou passando aqui, porque o pastor Felipe já falou sobre isso. Né? No versículo 6, ele vai falar, né, um segundo. Jesus, no versículo 6, ele vai falar, né, que aquele que, ao invés de cuidar e receber, né, uma desses pequenos discípulos de Jesus, né, essas crianças, entre aspas, aqui, qualquer que, ao invés de recebê-lo, de cuidar e proteger esse pequenino, ao invés de fazer isso, expõe esse pequenino ao erro, ao tropeço, melhor seria que ele se amarrasse uma pedra ao pescoço, né,
uma grande pedra de moinho fosse pendurada ao seu pescoço e fosse afogado na profundeza do mar. É um termo forte, né, que Jesus usa, né? Talvez um exagero aqui, mas Jesus está falando da seriedade que é isso. Não sei se os irmãos percebem, mas os nossos pecados, eles têm impacto na vida das outras pessoas, né? Nunca os nossos pecados afetam só a gente mesmo. Nunca eles afetam só a gente mesmo. Os nossos pecados têm impacto na vida das outras pessoas. Em especial, esses pequenos crentes, por vezes, eles são vulneráveis. Esses pequenos, no sentido de simples, eles são vulneráveis. Eles podem ser enganados, entendem? Eles têm eles podem ser levados ao escândalo ou a tropeçarem por outras pessoas e, por conta disso, se afastarem de Cristo. Jesus fala aqui que a consequência desse ato de servir como pedra de tropeço para os pequeninos é muito grave, que era melhor morrer, amarrar uma pedra no pescoço e morrer afogado, do que ser quem leva essas pessoas a tropeçarem. Isso é muito sério, né? Isso traz um alerta a todo mundo. Olha, toma cuidado com essa pessoa simples que está ali servindo a Deus com alegria, porque se você fazer ela tropeçar, o peso da mão de Deus vai ser muito grande sobre você no juízo. É mais ou menos isso que está sendo falado aqui. Que a gente tem que tomar um cuidado muito grande com os nossos irmãos, com o que a gente fala com ele, como a gente age em relação a ele, para que a gente não seja um motivo dele tropeçar. Amém? Ele continua falando isso. Né? Ele fala no versículo 7. Ai do mundo por causa das pedras de tropeço, porque é inevitável que elas existam, mas ai de quem é responsável por elas. Né? Mais uma vez o alerta aí, ai, né? A expressão ai, de que Jesus apresentou a maneira de fazer tropeçar um pequenino como se fosse um escândalo, né? Uma pedra de tropeço. Né? Quando você induz alguém ao pecado. Jesus deixou claro que é inevitável que isso aconteça. Tá? Que por conta, talvez, do pecado em si, né? De existir o pecado em si, é inevitável que hajam tropeços, pedras de tropeço. Mas Jesus fala ai da pessoa, né? Ou infeliz é a pessoa, quando fala ai, infeliz, sabe? Infeliz é a pessoa que leva os outros a tropeçar, né? Por meio de quem os pequeninos tropeçam. Qualquer um que induzir um pequenino ao pecado ou ao tropeço é moralmente som. Isso. Então, qualquer um, né, que induz um pequenino, um crente simples, um discípulo simples do Senhor, ao tropeço, ele é responsável moralmente, ele é moralmente responsável diante de Deus. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com as nossas atitudes, tá, irmãos? Os comportamentos têm que ser o mais santos e corretos possíveis, né? A gente tem que ter um temor na hora de conversar com nossos irmãos, né? Um temor da maneira como a gente trata os nossos irmãos, né? A gente tem que ter muito temor com isso, né? Tem gente que é descuidado, que às vezes ataca os outros com uma palavra e a gente nunca sabe a consequência disso, né? Às vezes a pessoa está lá na última gota para ela se afastar dos caminhos do Senhor e uma palavra sua pode levar a isso. Então a gente tem que ter um temor da maneira como a gente trata e cuida dos nossos irmãos. Amém? Não colocar de jeito nenhum obstáculos diante das pessoas. Também não colocar essas pessoas em situações, né, ou circunstâncias ou ambientes que elas possam encontrar esse obstáculo. Então, é um alerta muito sério de Jesus aqui. Tá? Aí, nos versículos 8 e 9, Jesus vai falar que se sua mão ou seu pé leva você a tropeçar, você corte fora, corte e jogue fora, pois é melhor você entrar na vida manco ou aleijado do que tendo duas mãos ou dois pés
do que tendo duas mãos ou dois pés, ser lançado no fogo eterno. E se um dos seus olhos leva você a tropeçar, arranque e o jogue fora, pois é melhor você entrar na vida com um só dos seus olhos, do que tendo os dois e ser lançado no inferno de fogo. Né? Mais uma vez, é o fato da gente ser responsável moralmente diante de Deus pelo que fazemos, né, que acaba afetando o outro. Jesus nos aconselha através desse exagero, né, de arrancar o olho, cortar a mão fora. É um exagero com esse significado de reforçar. Né? É muito importante que tome esse cuidado. Jesus, ele nos aconselha a adotarmos medidas drásticas, ou seja, corta mesmo o que for necessário, né? Aquilo que nos faz pecar e faz levar os irmãos a pecar, levar os nossos irmãos pequeninos a pecar. Há um texto lá em Coríntios, a gente estudou Coríntios, né? E que Paulo fala uma medida drástica que ele estava disposto a fazer pelo irmão dele. Ele fala assim, ó, se o comer carne leva meu irmão a pecar, a se escandalizar, eu nunca mais vou comer carne. Ele fala uma medida drástica mesmo, né? Uma circunstância bem específica. Mas é nessa força aqui que ele está falando. Tá? E acaba os 10 primeiros versículos, que foram até aqui que o pastor Felipe falou na última semana. E agora a gente vai continuar. Né? Jesus vai falar sobre a parábola da ovelha perdida. Aquela parábola que uma ovelha se desgarra, né? E se afasta ali. Vamos ler dos versículos 10 até o 14, e depois a gente vai analisando versículo a versículo. O versículo 10 diz assim. Deixa eu só beber uma água antes. Fiquem atentos, para não desprezarem nenhum destes pequeninos, porque eu afirmo a vocês que os anjos deles, lá nos céus, veem incessantemente a face de meu Pai Celeste. Porque o Filho do Homem veio para salvar o que estava perdido. O que vocês acham? Se o homem tivesse 100 ovelhas e uma delas se desgarrar, não deixará ele no monte as 99, indo procurar a que se desgarrou? E se consegue encontrá-la, em verdade lhe digo que ficará mais alegre por causa desta do que pelas 99 que não se desgarraram. Assim, não é da vontade do Pai de vocês, que está nos céus, que se perca um só destes pequeninos. Amém? Então, no versículo 10, Deus vai falar, né, vai alertar, fiquem atentos para não desprezarem nenhum desses pequeninos, nenhum desses crentes simples, pertencentes a Cristo, discípulos de Cristo, deveriam ser desprezados. Por menor que seja, né, aos nossos olhos, esse crente simples, ele tem um valor muito grande no sentido espiritual para Deus. Né? Tanto que cada um desses, né, ele é assessorado, ele é cuidado por um suporte de anjos. O texto fala isso, né, que lá no céu, que os anjos deles, lá no céu, veem incessantemente a face do Pai Celeste. Isso significa que os crentes, os pequeninos, todos têm anjos da guarda? Não necessariamente, tá, irmãos? Significa que Deus usa anjos para cuidar deles. Não significa que há um anjo específico para cada um deles, tá? Esse texto não deixa a gente afirmar isso, mas significa que há anjos cuidando de todos. Amém? E esses anjos têm, né, uma comunicação contínua com Deus. Então é um alerta para a gente também. Olha, é tipo assim, se você desprezar um desses, saiba que Deus vai receber uma reclamação do anjo que está cuidando dele. É algo assim. Os irmãos entendem, né? É isso que o texto está falando, que Jesus está nos falando aqui. No versículo 11, né, Jesus mostra a importância desses pequeninos, utilizando uma parábola, né, para falar que uma ovelha se perdeu do restante do rebanho. Né? A gente vai ver lendo mais para baixo. E assim como o pastor daquela ovelha saiu a procurar para salvar e resgatar essa pequena ovelha que se afastou
em prol das 99 que ficaram, né? Assim como esse pastor fez isso, Jesus também, né, veio para salvar qualquer pequenino, né? Qualquer pequenino que por alguma razão veio a se perder. Né? Jesus veio para salvar justamente esses, os simples, os pequenos. Né? Jesus veio salvar eles. E quem somos nós para desprezar algum deles se Jesus veio e morreu por eles? Essa que é a lógica aqui. Né? Que Jesus veio para... o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. A gente está falando desses pequeninos, né? Então, quem somos nós para desprezar eles se o próprio Jesus veio por eles? É isso que Jesus está falando aqui. No versículo 12, ele vai apresentar a parábola, né? Falando que se um homem tem 100 ovelhas e uma delas se desgarrar, não deixará ele nos montes as 99 indo procurar a que se desgarrou. Né? Jesus vai apresentar essa parábola, mostrando para os discípulos que um homem tinha 100 ovelhas e uma se perdeu. E ao invés de desprezá-la, porque essa uma ovelha representava 1% de todas as ovelhas que esse pastor tinha. 1% não é nada. 1% é quase nada. Mas a gente vê que esse 1% para o pastor, né, tem tanto valor ao ponto dele deixar as 99 ali em segurança e ir procurar ela. Né? É um texto até bem conhecido nosso. Né? Aí no versículo 13, Jesus ainda reforça dizendo que ao encontrar essa ovelha desgarrada, ele ficaria mais alegre por causa desta do que pelas 99 que não se desgarraram. Né? A alegria do pastor em ter encontrado ela é maior do que a alegria pelas 99 que não se perderam. Né? Jesus reforça a importância que tem cada um para ele. Tá? Versículo 14, a gente vê, né, que não é da vontade do Pai de vocês, que está nos céus, que se perca um só desses pequeninos. Ou seja, da mesma forma, né, que esse pastor não quer que se perca essa uma ovelha, mesmo tendo 99 outras, né, o nosso Pai no céu não quer que um desses pequeninos se perca. Um desses discípulos simples que estão ali seguindo a Jesus. Deus não quer que nenhum deles se perca. E foi para evitar isso, né, que isso ocorra em seu reino, que Jesus tratou com tanta seriedade, né, essa questão de ser pedra de tropeço. Não seja pedra de tropeço para o seu irmão. Deus não quer que nenhum deles se percam. Isso é muito sério para Deus, ao ponto dele deixar as 99 ovelhas ali guardadas e ir procurar essa uma. Jesus veio por essas. Ele está reforçando. Né? Eu espero que os irmãos estejam percebendo. E isso é muito sério ao ponto de Jesus tratar com tanta seriedade assim. Então, se a gente está falando agora de tropeço, de pedra de tropeço, de escândalos, aí a partir do versículo 15 aqui, Jesus vai ensinar como a gente deve tratar a ofensa de um irmão. Tá? Nós vamos ler agora do 15 ao 20 e vamos analisar versículo por versículo. Os versículos 15 a 20, então, eu vou ler. Se o seu irmão pecar contra você, vá e repreenda-o em particular. Se ele ouvir, você ganhou o seu irmão. Mas se não ouvir, leve ainda com você uma ou duas pessoas, para que, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a questão seja decidida. E se ele se recusar a ouvir essas pessoas, exponha o assunto à igreja. E se ele se recusar a ouvir também a igreja, considere-o como gentio e publicano. Em verdade lhes digo que tudo o que ligarem na terra será ligado nos céus, e tudo que desligarem na terra será desligado nos céus. Em verdade também lhes digo que se 2 de vocês sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que vierem a pedir, isso lhes será concedido por meu Pai, que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Amém. No versículo 15, né, em continuidade ao assunto sobre ser pedra de tropeço, Jesus começa a ensinar como tratar a ofensa do irmão. Então, Jesus coloca a seguinte situação: se o seu irmão pecar contra você,
Então, se o seu irmão pecou contra você, é assim que você deve agir, né? Jesus está precavendo aqui os discípulos, né? Como eles deveriam agir em caso de uma ofensa pessoal, certo? E em casos como esse, como que eles deveriam reagir? Jesus disse que o ofendido, ao invés de guardar o ressentimento, de ficar guardando mágoa no seu coração, ficar calado ali e olhando para a pessoa assim com cara feia o tempo todo, e às vezes soltando um veneninho para a pessoa, não é dessa maneira que você deve agir, não. Jesus fala que ao invés de agir assim, você deveria procurar essa pessoa para conversar sobre a falha dela com você, né, sobre a falta dela com você, e caso ela ouvisse, estaria tudo resolvido. É importante vocês observarem uma coisa aqui. Ele fala no texto: se ele ouvir, você ganhou o seu irmão. Então vocês percebem que o objetivo aqui é a restauração de quem te ofendeu, e não necessariamente só suprir o seu ego. Não é isso. Não é só para eu. Ninguém pode errar comigo. Não é isso. Eu quero que meu irmão esteja livre desse pecado. Vamos resolver e vamos ficar bem. Novamente, vamos ser um irmão. O foco aqui, então, está claro, né? É a restauração do ofensor, é a reconciliação. Tá bom, irmãos? E não simplesmente punir a pessoa que errou com você, não. Não é essa a ideia. A ideia é que ele seja restaurado. Amém? Caso o ofensor, a pessoa que te ofendeu, se recusasse a te ouvir, aí Jesus apresenta um novo passo a ser tomado, no versículo 16. Se não ouvir, leve ainda com você uma ou duas pessoas, para que, pelo depoimento de duas ou três testemunhas, toda a questão seja decidida. Não sei se os irmãos lembram, tiveram experiência com isso, mas geralmente, quando há um debate, uma questão a ser resolvida entre duas pessoas, às vezes a voz de uma pessoa que está de fora da situação pode ajudar aquela questão a ser resolvida, que ela enxerga com outros olhos. Ela não tá, os sentimentos delas não estão afetados por aquela situação. Então ele recomenda, e essa recomendação ela tem ligação com uma lei lá de Moisés, de Deuteronômio, de levar duas ou três testemunhas, né? E essas duas, três testemunhas, através do argumento delas, né, poderia ajudar na resolução da questão. Tá? Então, o objetivo era levar essas testemunhas, né, para que elas, com sabedoria, pudessem fazer o meio-campo ali entre os dois nessa questão e que ela fosse resolvida. Ainda assim, se depois desses dois meios, aquele crente não tivesse querendo ouvir, aí Jesus recomenda um terceiro caminho, no versículo 17. Se ele se recusar a ouvir essas pessoas, expõe um assunto à igreja. Agora o assunto está na igreja, né? A igreja, como corpo de Cristo, vai analisar a situação, né? E ele completa, né, que se ele recusar ouvir também a igreja, aí só resta considerá-lo como gentio publicano, tá? Então, a igreja ela teria essa responsabilidade, por último, né, de por meio do amor, da oração, da palavra, ali o corpo de Cristo, né, teria a responsabilidade de tratar da melhor maneira esse impasse. E a gente vai analisar como que é essa maneira melhor com o exemplo que Paulo dá, lá em 1 Coríntios, no capítulo 6, nos primeiros 6 versículos. Eu vou ler aqui para a gente analisar e comparar com o que Jesus estava falando. Em 1 Coríntios capítulo 6, os versículos 1 a 6. Pedro colocou ali para a gente, diz assim: se algum de vocês tem queixa contra outro irmão, como ousa apresentar a causa para ser julgada pelos ímpios, em vez de levá-las aos santos? Vocês não sabem que os santos hão de julgar o mundo? Se vocês vão de julgar o mundo, acaso não são capazes de julgar as causas de menor importância? Vocês não sabem que haveremos de julgar os anjos, quanto mais as coisas desta vida? Portanto, se vocês têm questões relativas às coisas da vida, designem para juízes os que são da igreja, mesmo que sejam os menos importantes. Digo isso para envergonhá-los. Acaso não há entre vocês alguém suficientemente sábio
para julgar uma questão entre irmãos, mas, em vez disso, um irmão vai ao tribunal contra outro irmão, e isso diante de descrentes. Então, nesse trecho, a gente está vendo Paulo, né, dando um sabão na igreja de Corinto, porque quando o irmão tinha uma questão contra o irmão, em vez de tentar resolver, ele estava levando à justiça, né? Paulo argumenta aqui que Deus ele vai nos dar autoridade para julgar o mundo e os anjos, né? Essa autoridade provém do fato que é nos dado a palavra da verdade e da justiça. A gente tem qual é a vontade de Deus, qual que é o padrão de caráter de Deus, ao ponto de que nós deveríamos ser capazes de julgar pequenas questões da vida. Então, Paulo fala aqui para os coríntios que é uma vergonha que eles levem essas questões para os tribunais, ao invés deles conseguirem resolver na própria igreja. Faça, designem entre vocês juízes. Não tem ninguém sábio no meio de vocês para julgar uma questão para vocês, né? Então, isso não significa... então, deve haver entre nós pessoas sábias para julgar, e nesse último caso, de uma pessoa que te ofendeu, né, a igreja tem que ser apta para resolver o caso. Paulo fala aqui que é uma vergonha que questões entre nós sejam resolvidas na justiça e não entre nós. Tá? A gente deveria ser exemplo na sabedoria nesse caso. Tá bom? Ele deixa claro. Quando Jesus fala, voltando ao nosso texto, né, voltando aqui no versículo 17, no finalzinho, que se ele se recusar a ouvir também a igreja, considere como gentio e publicano, não significa que Jesus está falando que não tem mais jeito para essa pessoa, não. Só está falando que ela voltou a um status de que ela precisa ainda ser convencida e levada a recobrar a consciência ou recobrar o arrependimento, né, porque ela está endurecida. Então, é um último nível de tratamento que uma pessoa pode fazer com a outra, levá-la a sair do meio da igreja para ela perceber o que ela está fazendo. Tá bom? Não significa que não tem mais jeito. Tem sim. A pessoa se arrepender, recobrar a consciência, ela pode voltar ao corpo de Cristo. Tá? É só um ponto aqui importante de comentar. Não significa que a pessoa é irrecuperável. No versículo 18, né, Jesus vai afirmar que tudo o que ligarem na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligarem na terra terá sido desligado nos céus. Esse versículo é usado muito fora de contexto. Várias vezes ele é usado para falar que tudo que a igreja decidir vai ser isso. Mas isso está sendo dito nesse contexto bem específico aqui. Né? Em relação à disciplina de algum irmão, né, algum irmão que não está se arrependendo de algum erro, né, de uma questão entre ele e outro irmão, tudo o que a igreja decidir em relação à disciplina desse irmão vai ser também corroborado lá no céu. É isso que esse texto está falando, tá? Jesus afirma que qualquer que fosse a decisão da igreja a respeito desse irmão, também haveria uma concordância, uma ratificação, ou seja, uma confirmação lá no céu. É isso que Jesus está falando aqui. Tá? Não quer dizer que se a igreja decidir aqui, ó, todos concordam que todo mundo aqui vai ficar rico amanhã, não quer dizer nada isso, não. Esse texto está falando de disciplina. A gente não pode tirar ele do contexto dele. Tá? E nos versículos 19 e 20, né, Jesus fala que ele também diz a eles que se dois deles sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa, né, que vierem a pedir, isso lhe será concedido por meu Pai que estás no céu, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio de vocês. Então, Jesus ele está falando aqui, né, que as decisões tomadas em congregação, né, com a igreja, com o corpo, em oração, no contexto de disciplina, né, nesse contexto de disciplina, será feito pelo Pai dos céus. Né? Essa ratificação ocorre porque Jesus está presente no meio do seu povo. Eu quero que os irmãos percebam que Jesus fala de 2, né, ou 3, né, pessoas que estão concordando com algo. Isso remete à unidade da igreja, tá? Há um realce, uma importância grande aqui relativa à unidade da igreja, tá?
Jesus afirma que, inclusive, que ele está presente, né, de uma forma divina, milagrosa, ele está presente entre os seus discípulos quando eles buscam unidade para tomar uma decisão. Quando os irmãos se unem para tomar uma decisão como igreja, isso tem um peso muito grande diante de Deus, tá? É algo que Deus valoriza ao ponto dele estar, Jesus Cristo estar no meio de nós quando nós tomamos essa atitude. Então é um alerta também para a gente buscar essa unidade, né? Nós somos um. A oração de Jesus é essa, né? Que sejam um como Ele é com o Pai. Né? Então que a gente seja um, tomemos essa unidade para tomar as decisões. Bom, a partir de aqui até o final do capítulo, Jesus vai contar uma parábola, tá? Porque a gente começou o capítulo falando, né? De quem é o maior. Aí Jesus fala dos pequeninos, que são os maiores no reino dos céus, que ser como eles nos faz aptos a estar no reino dos céus. Jesus começa a falar sobre não ser uma pedra de tropeço para eles. Depois Jesus fala de como resolver questões, né, que houver entre você e seu irmão. E agora Jesus vai falar sobre o perdão. Os irmãos percebem que está tudo interconectado aqui, né? O perdão, Jesus vai falar através da parábola do cobrador incompassível. A palavra incompassível, não sei se é esse o título que está na Bíblia dos irmãos, mas a palavra incompassível significa sem compaixão, tá? Sem humanidade. Ele vai falar de um cobrador que não tinha compaixão. Ok? Vamos ler então dos versículos 21 até o 35. Vamos ler o restante dos versículos do capítulo. Vou colocar aqui para eu ler melhor. Então, a partir do versículo 21. Deixa eu só beber o resto do... Vamos lá. A palavra do Senhor diz assim. Então Pedro, aproximando-se, perguntou a Jesus: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não digo a você que perdoe até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com seus servos. E, passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, o senhor desse servo ordenou que fosse vendido ele, a mulher e os filhos, e tudo o que possuía, e que assim a dívida fosse paga. Então o servo, caindo aos pés dele, implorava: Tenha paciência comigo, e pagarei tudo ao senhor. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. Agarrando-o, começou a sufocá-lo, dizendo: Pague o que me deve. Então o seu conservo, caindo aos pés dele, pedia: Tenha paciência comigo e pagarei tudo a você. Ele, porém, não quis, pelo contrário, foi e o lançou na prisão até que saldasse a dívida. Vendo os seus companheiros o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram relatar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor, chamando aquele servo, lhe disse: Servo malvado, eu lhe perdoei aquela dívida toda porque você me implorou. Será que você também não devia ter compaixão do seu conservo, assim como eu tive compaixão de você? E, indignando-se o Senhor, entregou aquele servo aos carrascos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também, o meu Pai, que está no céu, fará com vocês, se do íntimo não perdoarem cada um a seu irmão. Então, nesse texto aqui, a gente ouviu a parábola do cobrador incompassivo, né? Já que o contexto ali envolvia essa questão de ofensa, Pedro chegou a Jesus e perguntou quantas vezes, né, no versículo 21, quantas vezes ele deveria perdoar, né, um ofensor persistente, ou seja, uma pessoa que errasse com ele várias vezes. Tá?
No judaísmo, havia uma crença de que esse perdão deveria ser até 3 vezes. Por que que eles pensavam assim? Porque eles tinham como base um texto lá do Antigo Testamento de Amós. Eu vou ler para os irmãos só para vocês entenderem qual que era a base deles. O primeiro está em Amós 1:3. Esperar o Pedro abrir aqui para a gente ler. Irmãos, até aqui os irmãos entenderam? Se tiver alguma dúvida, podem falar, tá? Que com a ajuda aqui do irmão Magno a gente tenta responder. Então vamos lá. Amós capítulo 1, versículo 3. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Damasco, e ainda mais por 4, não anularei o castigo, porque trilhou Gileade com trilhos de ferro pontudos. E Amós 2:6 diz de maneira parecida o seguinte: Amós 2:6. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Israel, e ainda mais por 4, não anularei o castigo. Vendem por prata o justo e por um par de sandálias o pobre. Então, Pedro, ao sugerir 7 vezes perdão, ele estava se sentindo bem generoso, porque quando ele via lá no texto do Antigo Testamento, ele viu que Deus, né, por 3 transgressões de Israel, não perdoava mais. Ele considerou esse texto como se fosse a interpretação das escolas judaicas ali, era isso, que se Deus perdoou isso, então é isso que a gente tem que perdoar. Ele comparou, eles se comparavam com Deus nesse exemplo. Então, Pedro talvez perguntou a Jesus, sugerindo 7 vezes, de uma maneira assim, ó, eu estou sendo até generoso, 7 vezes é mais do que o judaísmo pede geralmente, né? Porém, a resposta de Jesus vai surpreender ele. No versículo 22, Jesus responde: não digo a você que perdoe até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Né? O perdão não deveria ser apenas 3 vezes, como diziam os rabinos judeus, né? Nem 7 vezes, como ele mesmo pensava, de maneira generosa, mas deveria ser 70 vezes 7. 70 vezes 7 é 490. Então, é 490 vezes que o crente tem que perdoar? Não é isso que Jesus está falando, né? Jesus está usando, mais uma vez, uma figura de linguagem. Figura de linguagem chamada hipérbole. Hipérbole é uma figura de linguagem muito usada na Bíblia, que é uma ênfase que Jesus usa através do exagero. A Bíblia usa várias vezes isso, usa o exagero. Quando Deus chama Abraão e fala assim, sua descendência será como a areia do mar, quer dizer que a gente tem que contar cada grão de areia para saber como será a descendência? Não, não é isso que Deus está falando. Deus está falando que será tão grande que não dá para contar. Ninguém consegue contar as areias do mar, nem as estrelas do céu. Isso é uma hipérbole, é um exagero que tem o propósito de dar ênfase. Né? E é isso que Jesus falou aqui. Ele está querendo dizer que o crente tem que perdoar quantas vezes forem necessárias. Mais de 490, se for necessário, mas tem que perdoar. Às vezes, 490 por dia, aí se a pessoa for muito atribulada, for te ofender tantas vezes assim, né? Mas a recomendação de Jesus é que a gente sempre tem que estar disposto a perdoar. Exatamente. Essa aí é a conclusão dessa parábola. A gente vai tratar um pouquinho mais daqui a pouco. Eu vou voltar nisso que o Pedro falou. Uhum. Exatamente. É esse o ponto, encaixa perfeitamente. Exatamente esse o ponto. E é nessa parábola que isso vai estar reforçado. Isso que o Pedro, o irmão, me lembra o nome do irmão? O irmão Carlos falou. É, o perdão de Deus está condicionado à maneira que a gente perdoa o nosso irmão. Então é muito sério. É uma coisa muito séria. Pode falar. Uhum.
Sim. Não, o perdão nosso ao nosso irmão então, aí o texto vai falar isso. Vamos continuar analisando, que a gente vai analisar exatamente isso, esse contexto. Então, vamos lá. Eu falei, então, que Jesus responde a Pedro que ele deveria perdoar 70 vezes 7, de uma forma de exagero. Ele deveria perdoar quantas vezes forem necessárias. Bom, no versículo 23, Jesus, para inspirar o entendimento dele relativo a essa quantidade de perdão, né, acerca dessa necessidade de perdão, Jesus vai contar essa parábola que a gente falou, né, do credor incompassível, ou seja, sem compaixão. Jesus falou, né, no versículo 23, que um rei resolveu ajustar as contas com seus servos. Ou seja, um rei decidiu chamar todo mundo que devia a ele e falar assim: me paga o que você deve. Todo mundo. Né? E no versículo 24, fala que no momento desse acerto de contas, né, trouxeram uma pessoa que devia a ele 10.000 talentos. Esse número aqui, 10.000 talentos, é um número muito exagerado, muito grande. Tá? Para os irmãos terem uma ideia, né, nos tempos do Novo Testamento, o talento valia cerca de 6.000 dracmas, que era o equivalente a 20 anos de trabalho. É muita coisa, é muita coisa. Em valores atuais, né, aproximadamente 10.000 talentos equivaleria a uma dívida gigantesca. Se eu pego um salário diário assim, de R$ 40, as pessoas às vezes recebem mais do que isso, né? A pessoa trabalhar 8 horas por dia, ali, então umas 2.000 horas de trabalho por ano, né? A dívida dele seria equivalente a cerca de 2 bilhões de reais. Claro que tem a proporção de cada época, enfim, mas aqui está colocado esse valor, que é um valor que não tem como ser pago, que é muito grande. Tá? Essa que é a grande questão aqui. Aí os estudiosos, aqui para a gente ter uma noção, fala que o orçamento das províncias ali de Judéia, Samaria e Idumeia correspondiam a 600 talentos. Então, o orçamento de 3 cidades era 600. Esse servo devia 10.000 talentos. Né? Então, era uma dívida muito grande e a gente tem a conclusão de que ele jamais conseguiria pagar essa dívida. Né? Ele nunca conseguiria pagar essa dívida de tão grande que é. Tá? O exemplo usado aqui é de um valor muito alto. No versículo 25, né, esse servo fala, não tendo como pagar, né, o rei ordena que fossem vendidos ele, a mulher e os filhos e tudo que possuíam e que assim a dívida fosse paga. Né, essa é um costume do mundo antigo, a escravidão por dívida. Tá? Acontecia muito nos tempos do mundo antigo ali. A pessoa tinha uma dívida que não conseguia pagar, ela se tornava escravo da outra, até que a dívida fosse paga. Ok? E o rei ordenou, então, que a mulher dele, os filhos dele e ele próprio fossem vendidos como escravo e tudo que ele tinha também. Bom, o servo ficou desesperado. O versículo 26 fala que esse servo caiu aos pés dele, implorava: tenha paciência comigo e eu pagarei tudo ao Senhor. Né? Por mais que a dívida fosse tão grande assim, ele pediu misericórdia como se ele fosse um dia capaz de pagar aquela dívida. E no versículo 27, a gente vê que o senhor daquele servo, o rei, né, ele se compadeceu dele e não só permitiu que ele pagasse a sua dívida, mas fez além. O que ele fez? Ele perdoou totalmente a dívida dele, deixando ele ir embora livre. Tá? Então, o perdão de uma dívida tão grande, né, que é uma ilustração mais dramática, uma parábola não necessariamente foi um acontecimento histórico, tá, irmãos? Uma parábola, às vezes, é uma história para ilustrar uma moral. Tá? Mas essa ilustração de Jesus aqui, com um valor tão grande, ela tem alguns pontos importantes para a gente tirar. Um deles é quando a gente compara com nós mesmos. Né? A gente não tem noção do impacto que os nossos pecados têm. A gente costuma achar
que eu cometi um erro aqui com o irmão, e esse erro fica entre eu e esse irmão e acabou. Mas, se a gente parar para observar e pensar, a gente vai perceber que o pecado ecoa. Eu estou usando essa expressão ecoa, para os irmãos terem a noção que quando eu peco contra alguém da minha família, aquilo pode ecoar para esse alguém da minha família se relacionando com outras pessoas. É como um pai que trata mal os filhos. E isso ecoa na geração dele, porque esse filho pode tratar mal o filho dele. O filho dele pode tratar mal o outro. Ou a forma como eu trato o irmão pode estragar o dia dele e ele pecar lá na frente. Então, o meu pecado aqui ecoa. O pecado ele gera um impacto grande em outras gerações. Eu não sei se os irmãos já pararam para pensar, mas tem gente que tem fome na África hoje porque outros foram gananciosos lá na Europa. O pecado deles ecoou ao ponto de ir se espalhando pelo mundo. Tá? Então, a gente não tem noção do quão grande é a dívida do pecado, ao ponto de que o salário do pecado é a morte. Né? A gente não tem noção do quão grande é a nossa dívida, às vezes, a gente não para pensar. Eu não sei se os irmãos já ouviram várias pessoas falando assim, mas eu sou uma pessoa boa. Né? Mas é porque essa pessoa boa não tem noção, né, das consequências que o pecado dela já gerou. A gente não tem essa noção, né, das palavras que já espalhamos aí, que geraram consequências terríveis. Pode falar. Sim. Mas eu não. Mas deixando claro, irmãos, eu não estou falando de uma maldição espiritual, não. Eu estou falando de coisa natural. Eu estou falando de que um pai, às vezes, ensina o filho a agir de uma certa maneira que é pecaminosa, porque ele é as consequências naturais, tá? Eu não estou falando de maldição espiritual, hereditária, nada disso, não. É, uhum, isso. Isso. Foi o que você aprendeu. As consequências naturais do pecado ele ecoando, porque a gente aprende as coisas assim. A gente é afetado pelo pecado de uma pessoa e se a gente não optar, né, por agir com graça, com misericórdia, como Deus age com a gente espalha isso para o outro lado. Né? Então, esse é um ponto. A gente tem uma enorme dívida. Às vezes a gente não tem noção de quão grande é essa dívida, né, do pecado, né, a nossa dívida com Deus, né, em relação ao pecado. O segundo ponto é que a gente é incapaz de pagar essa dívida, né, de tão grande que ela é, né, e o salário dela é a morte. A gente não tem condições de pagar por todos os nossos pecados. E o terceiro ponto é semelhante também ao que o rei fez com ele. Deus nos concedeu uma graça gigantesca, um perdão gigantesco que a gente às vezes também não tem noção, quando ele nos deu Jesus Cristo, né, nos concedendo perdão completo, nos deixando livres. Né? Esses são os três pontos aqui dessa parábola que a gente tem que tirar. Tem mais um ponto, né, que a gente vai ver nessa continuidade, no versículo 28. Esse servo encontra um dos seus conservos, ou seja, esse servo era o servo do rei, mas ele tinha um servo dele, né? Então é um conservo, né? Essa é a ideia, que tinha uma dívida com ele, né? E essa dívida essa era uma dívida grande, tá? O texto fala que ele devia 100 denários, 100 denários é o salário de 100 dias, é uma dívida grande, mas comparada com a dívida que ele mesmo tinha, era uma dívida desprezível, quase nada. Quando você faz a conta aqui, a dívida que esse conservo tinha com ele equivalia a 0,0000001%. Então, é muito menos de 1%. É uma dívida muito pequena comparada com o que ele tinha. Né? A diferença entre as dívidas era questão de 2.000 vezes menor, né, que esse conservo tinha com ele. Né? E no versículo 29 fala que quando ele encontrou, né, no, desculpa, no próprio versículo 28, ele agarra esse conservo e manda ele pagar o que deve a ele. Né? E no versículo 29 a gente vê que esse conservo, da mesma maneira que ele, pediu paciência, falando que o pagaria. Vocês veem que ele ajuda da mesma maneira, certo?
o servo ele pediu paciência ao rei, falando que pagaria ele, e o conservo, da mesma maneira, pediu a ele paciência. Ele poderia ter identificado aí que ele estava passando pela mesma situação, que aquele conservo estava passando pela mesma situação que ele passou. Essa é a principal lógica da compaixão, né? Você está num lugar do outro, mas ele não aprendeu com o que ele passou. Então a gente vai ver no versículo 30 que o servo que havia sido perdoado não quis esse acordo de dar mais tempo para ele, não. Ele ordenou que o devedor dele fosse colocado na prisão, né? E a recusa dele em perdoar esse valor, mesmo após a gigantesca dívida dele ter sido perdoada, estava mostrando o caráter dele, estava mostrando que ele era malvado, né? Esse é o termo que o rei vai usar com ele daqui a pouco. Ele falou que o perdão que ele havia recebido não tinha gerado nele, ou seja, não tinha sido eficaz em transformá-lo, em mudá-lo. Tá? Isso é um ponto importante. O perdão que ele tinha recebido do rei não tinha gerado transformação nele. Okay? O versículo 31 nos conta que os amigos dele, os companheiros dele, desse servo, ficaram muito tristes quando viram ele agindo assim e denunciaram para o rei. Né? E no versículo 32 e 33, o rei vai chamar ele e falar que ele é um servo malvado, que lhe perdoou a dívida toda porque você me implorou. Será que você também não deve ter compaixão do seu conservo, assim como eu tive compaixão com você? Então, esse é o ponto que os irmãos comentaram aqui. Né? O rei, ao saber o que tinha acontecido, chamou novamente aquele servo incompassível, o chamou de malvado, de perverso, né? Servo malvado, perverso, algumas versões usam essas palavras, porque ele tinha sido perdoado de uma dívida impagável e não foi capaz de fazer o mesmo se compadecendo do seu conservo. Ou seja, ele tinha tudo para ter compaixão do conservo dele. Ele esteve na mesma posição que o conservo dele, numa posição, inclusive, pior. E ele não teve a capacidade de sentir essa compaixão do conservo dele. No versículo 34, fala que o senhor dele, o rei, ficou indignado, entregou aquele servo aos carrascos, ou seja, foi preso, né? Ele foi mandado para a prisão até que ele pagasse toda a dívida. A conclusão é a atitude incompassiva, sem compaixão desse servo, soou como um insulto ao rei, que imediatamente ordenou que ele fosse preso, né? E essa é uma analogia ao castigo eterno, ok? Essa prisão até que pague toda a dívida é uma analogia, quando a gente pensa em Deus perdoando a gente, é uma analogia ao castigo eterno, tá? Ao inferno mesmo. Aí no versículo 35, Jesus vai concluir essa parábola. Ele diz assim: assim também o meu Pai que está nos céus, no céu, fará com vocês se do íntimo não perdoarem cada um a seu irmão. Então, ao concluir essa parábola, Jesus diz que o, o grande ensino que Jesus está tentando trazer aqui é que aqueles que experimentam o perdão de Deus têm uma obrigação de perdoarem uns aos outros, né? A gente precisa a gente precisa se lembrar que o quanto Deus nos perdoa, né? A quantidade dos nossos pecados sempre é maior do que o pecado que o irmão tem contra a gente. Essa que é a lógica que Jesus está trazendo, que a gente tem que perdoar sim o nosso irmão sempre, comparado com o perdão que a gente recebe na cruz, tá? Isso fica claro aqui nessa parábola. Quer dizer que o seu irmão pode fazer qualquer coisa com você? Não, a gente viu aqui como que a gente deve agir. Jesus ensinou. Você vai com seu irmão, conversa, mas a questão é que você sempre tem que estar disposto a oferecer o perdão para essa pessoa. Não pode ter uma situação que a pessoa está disposta a te pedir perdão e você fecha o coração e fala, não vou te dar perdão. Irmãos, entendem? Não tem a ver com você deixar as pessoas fazerem tudo o que querem com você, não. Não é isso. Mas você sempre tem que estar disposto a oferecer o perdão
da dívida dos outros, ou seja, o perdão dos pecados dos outros com vocês. Tá? Sempre tem que estar disposto, porque a sua dívida perdoada foi muito maior do que qualquer dívida que qualquer pessoa tem com você. Ok? A questão aqui que a gente comentou é que um coração, né, que é transformado por Deus, ele tem que gerar uma vida transformada. Ok? A gente tem que oferecer, então, a mesma misericórdia e compaixão que a gente recebe de Deus. Se a gente não oferece misericórdia e compaixão, se a gente não é capaz de conceder perdão para as pessoas, quer dizer que a gente não conseguiu entender com o nosso coração o perdão que a gente recebeu de Deus. Às vezes a gente não tem noção do quão grande foi o perdão de Deus ao ponto da gente ficar assim, não, mas que pessoa fez isso comigo, não tem como, não. Mas aqui, você não percebeu que você já fez muito pior do que ele para com Deus e foi perdoado? Então, essa que é a questão aqui. Um coração que não consegue perdoar é um coração que não entendeu e não experimentou, às vezes, né, o perdão de Deus de verdade. Ok? Os irmãos entenderam? Deixa eu olhar as horas aqui, ainda tem um tempinho. Deixa eu só concluir aqui e a gente vai entrar no comecinho do capítulo 19. Eu não vou me estender muito porque o tempo... não, na verdade já passou. Então é só concluir aqui o capítulo 18 mesmo. É só falar para os irmãos que o perdão constitui o padrão do reino dos céus. Tá? É o padrão do reino dos céus. É o que o Pedro e o irmão Carlos falaram, né? Quem não oferece perdão no reino de Deus, no reino dos céus, não recebe perdão também da parte de Deus. Tem vários textos que falam isso, né? Um deles é o do Pai Nosso. O Pai Nosso diz assim, Mateus 6, 14 e 15. Pois se perdoar... Não, desculpa, não é o Pai Nosso, não. Esse aqui é um outro texto, mas o Pai Nosso também. Mateus 6, 14 e 15 é o finalzinho do Pai Nosso. Deixa eu abrir aqui para a gente ir lá e ler direitinho. Isso. Do versículo 9 até o 13, Jesus fala do Pai Nosso, né? E no finalzinho, Jesus explica. Ele fala o seguinte, pois, no 14 e 15, se perdoares as ofensas uns dos outros, o Pai Celeste também perdoará vocês. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celeste não perdoará as ofensas de vocês. Paulo, lá em Colossenses, capítulo 3, versículos 12 e 13, também tem essa mesma recomendação. Colossenses capítulo 3, versículos 12 e 13. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei também. E por último, em Tiago, capítulo 2, versículo 13, para a gente fechar aqui e fazer a sua oração. Porque o juízo é sem misericórdia sobre quem não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Nesse texto de Tiago, ele alerta que Deus não vai ter misericórdia com quem não agiu com misericórdia. E quando você age com misericórdia, né, a sua misericórdia para com o outro faz com que vença o juízo, no sentido de que, ao invés de Deus agir com juízo com você, ele vai agir também com misericórdia. Então, a misericórdia vence o juízo. Amém, irmãos? Isso ficou claro? O ensinamento do perdão é maravilhoso aqui. O exemplo de Jesus é muito prático e claro, né? A gente tem que entender que a gente é devedor, sempre devedor de Deus, porque a nossa dívida era muito alta, né? A gente é devedor de amor, de certa forma, porque a gente recebeu uma misericórdia tão grande que a gente sempre vai estar em débito. Se você pensa na sua cabeça de que, olha, eu vou amar a pessoa que me ama, eu vou oferecer o que os outros me oferecem. Leve em conta que na balança aí você sempre está perdendo, porque Deus te ofereceu algo muito maior do que você pode oferecer. Amém? Então, assim a gente termina. Na próxima quarta, o pastor ele começa o capítulo 19 inteiro. Não entrei no capítulo 19. E Jesus abençoe, irmãos, que a gente continue aprendendo com a palavra do Senhor.